O que é a morte? Para onde vai a alma depois da morte? Bom, amados irmãos, hoje vamos falar aqui sobre esse assunto, sobre a vida pós-morte. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para receber os novos conteúdos e lançamentos daqui do canal, certo? Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre esse assunto. A morte é um sono sem sonhos. Morrer significa morrer mesmo, deixar de existir até o dia da ressurreição, como está no livro de João, capítulo 6, versículo 40. Sobre isso vamos falar um pouco mais a seguir. É o que Jesus disse, e escritores bíblicos isto dizia e depois lhe acrescentou, como no caso na morte de Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Pois os discípulos achavam que Jesus estava falando do sono natural. Porém, Jesus de fato estava falando da morte, que Lázaro estava morto. Jesus, porém, falara a respeito com a morte de Lázaro. E os discípulos sempre achando que Jesus estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, como está em João capítulo 11, versículo 11 ao 14. Durante o sono, a pessoa perde a noção do tempo e da existência e não sabe de nada o que acontece ao redor. A mesma coisa ocorre na morte, que é um sono, de acordo com Jesus Cristo, o autor da vida, como está em Atos capítulo 3, versículo 15, e no livro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, de 6 a 10, comprova que na morte ninguém está sofrendo em um inferno ou desfrutando de alguma recompensa no paraíso. Lá diz, Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em alguma coisa, alguma do que se fez debaixo do sol. No além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está em Eclesiastes capítulo 9. Vemos então que a morte é um estado de inconsciência total. Quando o homem morre, diz no livro de Jó, capítulo 14, versículo 21, os seus filhos recebem honras, e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Isso porque não está consciente. E é bom que seja assim, pois quando o homem ressuscitar ao chamado de Deus, não saberá quanto tempo ficou na sepultura e terá a impressão de que acabou de dormir e já está vendo o Senhor Jesus Cristo. No caso, isso ocorre no momento da morte, quando a pessoa parte, morre, fecha os olhos, ela passa bastante tempo, até, por exemplo, Jesus Cristo voltar daqui a 100 anos. Se morre hoje, durante esses 100 anos que vai ter existência da vida aqui na Terra, esses 100 anos vai passar no estalar de dedos, no piscar de olhos, para quando Jesus Cristo voltar, é como se ele tivesse morrido agora e abrisse os olhos já na volta de Cristo, para poder ter a ressurreição ou a condenação eterna. Mas ele não vai sentir esses 100 anos se passarem. Diferente das pessoas que estão vivas, que sentem o tempo passar, segundos, minutos, horas, dia, tarde, noite, semana, meses, anos, décadas e assim por diante. Nós sentimos o tempo passar, mas quem morre e está no sono da morte não sente o tempo passar e vai abrir os olhos no dia que Jesus Cristo voltar. Um exemplo, uma pessoa que morreu há 20 anos atrás, todo esse tempo, de 20 anos atrás até agora, ela está no sono inconsciente. Se Jesus Cristo voltar hoje, ela vai abrir os olhos como se tivesse morrido há 20 anos atrás e abrir os olhos hoje, como se Jesus Cristo viesse passar todo esse tempo de 20 anos, mas para ela foi em questão de um estalar de dedos. Então está esclarecido esse assunto sobre em questão da morte. Sobre a morte é um tempo intermediário entre a vida e a ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar, para uns para a ressurreição e glorificação e outros para o castigo e vergonha eterna. Então fica a questão, para onde vai a alma depois da morte? Biblicamente, a alma, ou seja, a pessoa, vai para o pó da terra. Essa é a consequência de o ser humano ter pecado e não mais ter acesso à árvore da vida, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24. Um exemplo, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso do Éden, Deus colocou 2 querubins para proteger a árvore da vida, para que eles não tivessem acesso à vida eterna até posterior à ressurreição.
Em Gênesis 3, capítulo 19, também diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará. Certo? Essa é a grande questão da morte. A pessoa tem o espírito que volta para Deus, como eu expliquei no vídeo anterior. O corpo volta ao pó da terra e a alma cessa até o dia em que o Espírito de Deus, o fôlego de vida, volta para a pessoa vai ressuscitar o corpo glorificado, certo? O corpo corrupto que morreu para o corpo incorrupto, e logo a alma vai voltar. A alma, no caso, é a união do corpo material, certo? Com o Ruach, o espírito, e forma isso a personalidade da pessoa, desejos, vontades e etc. Esse é a alma. Veja como está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o Ruach, o fôlego de vida que é o espírito, os homens e os animais. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos perecem e voltam ao pó da terra. O pó retornarão. Então, amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha sido claro sobre esse assunto, sobre a vida depois da morte, onde nós vamos aguardar a ressurreição e a volta do Senhor Jesus Cristo, que vem resgatar a noiva. Ele é o noivo e vem resgatar a noiva, a sua igreja, certo? Então, entende-se que o corpo, ele vai morrer, volta ao pó da terra, o ruach, o espírito, fôlego de vida, volta para Deus, e a alma cessa. Onde não tem a ligação do corpo com o espírito ruach, a alma, a personalidade da pessoa vai cessar, mas vai ser no abrir e piscar de olhos. A pessoa que está morta perde a noção do tempo até a volta de Jesus Cristo, para poder passar pela ressurreição do corpo corrupto para o incorrupto, ou no caso para a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, certo? Então, terminamos o vídeo por aqui. Espero que tenha sido claro e você tenha entendido esse assunto. Leia as escrituras, as passagens que a gente passou aqui no livro, no vídeo, você pode ver no livro da Bíblia, certo? Para conferir, e também que Deus abençoe você grandemente, certo? Curte, comente e compartilhe o vídeo. Você também está convidado para assistir os outros vídeos do canal, certo? Temos vários vídeos aqui sobre uso e costume e outros assuntos. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.